Boa tarde, meus amigos. Deixa eu ajeitar esse vídeo aqui. Mais uma vez, 2025, aí um ano inteiro para nós pela frente. Vamos continuar na luta, cada um com a sua. E hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar relacionado aqui as maiores patologias psiquiátricas que a gente tem no nosso país, ansiedade e depressão, os dois extremos aí. Passamos aí no final do ano, né? Muitas pessoas ficam ansiosas, comem mais, outras comem menos, muitas pessoas têm depressão, também se afundam em alimentos, e aí vem o processo obesogênico, formador do que? Base gênica de doenças, e essas doenças vai nos repercutir ao longo da nossa existência, comprometendo a nossa qualidade de vida. Então aqui, ó, a parte mental dentro do tratamento de obesidade é fundamental. E hoje trouxe aqui para falar onde está embasado as nossas discussões. Gente, tudo tem que ser embasado em livros, teorias, artigos. Não é da minha cabeça. Eu estou trazendo aqui, ó, transtornos alimentares. Vou colocar perto esse livro aqui, ó, transtornos alimentares. Quem que publicou? Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, a Sociedade Brasileira publica esse livro, aqui um livro fantástico, né? Quem não leu aí quase 400 páginas aí de transtornos alimentares. Olha como o assunto ansiedade e depressão relacionada à compulsão alimentar é grande, porque nós estamos falando de um livro de 400 páginas, falando das diversas patologias que a gente tem, às vezes nem percebe. A pessoa ela engorda, ela às vezes nem percebe que ela está com ansiedade. Às vezes ela nem percebe que ela está um pouco depressiva, né? Então, veja a importância da gente falar desse assunto para vocês aqui, né? E essa compulsão alimentar, primeiro eu vou falar de adulto, mas nós temos que entender que existe crianças com compulsão alimentar e existe também adolescentes. Daí a gente vê que o índice de obesidade vem sim aumentando muito, tá? Tanto em crianças como adolescentes. Mas o adulto, como que ocorre? Essa compulsão, né, é uma vontade irresistível de comer, que muitas vezes a pessoa não tem um autocontrole, ela não tem um autodomínio de si mesmo, né? E quais são os tipos? Nós vamos ter compulsão recorrente, ou seja, a pessoa passa por um período de ansiedade, e dentro desse período de ansiedade, ela tem uma compulsão alimentar. Às vezes por determinados alimentos, às vezes não. Tá? Então isso chama, ela recorre. Então eu tenho, de repente eu passo uma fase que eu melhoro, aí acontece algum problema psicológico dentro da família ou com essa pessoa que venha impactar em termos psicológicos um impacto importante. E aí ela entra nessa recorrência. Então ela passa um período, ela engorda, de repente ela emagrece um pouquinho. Entender que a hora que a gente reengorda, engorda nessa recorrência, reengorda, a gente não consegue perder toda essa gordura, né? Então a pessoa, num dado de compulsão, de repente ela engordou aí 20 quilos. De repente ela estabilizou, tratou, não quer dizer que ela vai perder os 20 quilos, né? Isso é algo progressivo, porque a obesidade é uma doença crônica recidivante, né? Então, um tipo de compulsão alimentar é o tipo de compulsão recorrente. O outro, perda de conduta, né? A pessoa, ela perde o seu estado, né, ali de conduta no que ela está se fazendo, no que ela está se propondo, no que ela está seguindo, e ela modifica isso daí. E começa a comer incessantemente, né? Então, veja só, que nós vamos para um terceiro tipo, a compulsão por angústia. Vixe, essa daí, né? Essa daí é bastante. Ela tem bastante. A pessoa está angustiada, passou por algum problema ali dentro da sua existência, que repercutiu uma angústia, porque a gente tem que entender que, por exemplo, a angústia, tem gente que passa por tantos problemas e não tem uma angústia. E tem outros que não passam por tantos problemas assim e está angustiado. Então a gente entende que essa repercussão psicológica, ela é individual do ser humano. Não dá para saber como que nós vamos passar por um problema. Será que nós vamos passar de forma ansiosos? Será que nós vamos passar de forma eutrófica? Será que nós vamos passar de formas depressivas e tudo mais?
né? Então, só vivenciando isso, né, que acontece. Então, entre as características de compulsão, nós temos 3 que eu falei. Agora eu vou falar a quarta, né? A compulsão alimentar compensatória, né? Essa daí, né, gente, acontece muito. A pessoa passou por um desequilíbrio e ele tenta, de alguma forma, compensar isso daí, aumentando a sua ingesta. Agora, nós estamos falando de compulsão alimentar. Então, nós estamos falando que a pessoa vai comer. Mas existe o contrário. Existem pacientes que passam por problemas psicológicos e entram em anorexia, entram em bulimia, não comem, começam a emagrecer. Também é uma patologia. Hoje nós estamos falando do excesso, aquela pessoa que tem uma compulsão alimentar e agora em termos compensatórios. Então, para compensar, ela senta e começa a ingerir bebidas alcoólicas e começa a alimentar mais, né? E essa compulsão a gente pode também levar num estado de amizade, né? Eu tenho um caso, eu estava até assistindo aquele Quilos Mortais, não sei se vocês assistem, né? A pessoa tinha 270 quilos. Ela falava assim, a comida é minha amiga. E a hora que eu estou ansiosa, eu quero ter a minha amiga perto de mim. Então ela começa a comer muito. Ela tenta compensar aquele fato, né? E a gente às vezes passa por isso. Ou aquela história, eu mereço, né? Eu mereço comer tudo isso aqui, vou relaxar. Isso aí é a gente que põe esse merecimento dentro desse contexto psicológico nosso. Porque ninguém fala assim, eu mereço ir hoje na academia. Não. Eu mereço hoje ir lá correr no parque. Não. A pessoa, eu mereço comer um panetone no Natal. Eu mereço tomar um sorvete. Eu mereço, então assim, não é que você merece, você quer falar que você merece. São circunstâncias diferentes. A gente tenta compensar isso daí, né? E esses aspectos, o adulto às vezes não se conhece. Será que a gente se conhece? Será que o Tácito conhece o Tácito? Não sei. Eu teria que passar por um determinado problema para saber como que vai ser a minha repercussão psicológica e a minha conduta frente àquele problema. Então, será que a gente se reconhece? Será que não pode descompensar? Há muitos pacientes que eu atendo com obesidades e eu faço uma pergunta que é assim, você era magro? Sim, eu era magro. E de repente eu engordei. Eu falo assim, uma pergunta só, o que aconteceu? E cada um vai ter a sua história, desde realização, já atendi pacientes com estupros, abusos, separação de pais, crianças, adolescentes, principalmente crianças antes da adolescência, que os pais separam, aquilo impacta muito e começa a engordar. Eu tenho casos assim, briga com o pai e com a mãe, né? O pai fala, eu vou te matar. Aquilo ele gera uma angústia no filho que está ouvindo. Pô, o meu pai vai matar a minha mãe. E isso começa a trazer o quê? Transtornos psicológicos, aonde essa criança entra numa angústia e entra num processo de compulsão alimentar. Olha como nós temos que ter cuidado de falar as coisas perto dos nossos filhos, tá? Então, isso é casos que eu estou contando aqui do consultório, tá? Então, outra coisa, separações, né? Poxa, meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, a pessoa entra numa descompensação profunda. Problemas de sexualidade também, de aceitação, pode acontecer uma descompensação psíquica e levar a um quadro de compulsão, né? Então, nós temos, assim, vários aspectos psicológicos e psiquiátricos que vai descompensar tanto criança, adolescente como adulto. As crianças, gente, são muito sensíveis. Os pais têm que olhar com carinho para as crianças. E eu sei que na dinâmica do nosso dia a dia, na correria, cada um com o seu trabalho, às vezes a gente deixa isso um pouquinho de lado. Mas é interessante, se os nossos filhos começarem a engordar, o que está acontecendo? Né? Ou se eles estão muito obesos, o que está acontecendo? Porque quem põe comida dentro de casa é o pai e a mãe. Mas será que essa criança também às vezes nem está comendo tanto? E se ela tiver um quadro de angústia, vai aumentar o cortisol. E o cortisol retém, diminui a massa muscular e engorda. Então, por exemplo, a criança está lá na pré-adolescência, o pai morreu. Pode se descompensar e realmente se tornar um obeso. Não é? Ou a mãe veio a falecer, ou um adoecimento, as separações, como eu já disse. Então, tem vários aspectos psicológicos
E a gente não sabe como essa criança ou adolescente vai repercutir, nós mesmos também não sabemos. E a gente também, o pai às vezes morreu, poxa, o seu pai está com 80 anos, está doente, cardiopata, hipertenso, diabético, já teve tumor e morre e você descompensa. E o que vê de fora fala assim, poxa, mas espera aí, teu pai já está com mais de 80, já está idoso, já tem várias comorbidades, você acha que ele ia durar até quanto? Mas o amor, a ligação que a gente tem de forma sentimental, a gente não vê isso. A gente não vê os nossos pais, por exemplo, 85, 90 anos. É o nosso pai, independente da idade que ele tem. Ou a nossa mãe, você ama, independente, né, da idade dessa pessoa que é amada. Então, na verdade, a gente tem que se preparar, porque a morte é algo que todos vamos passar. Todos vão morrer, os nossos amigos, os nossos pais, parentes e tudo mais. Agora, como nós vamos se comportar frente a essa morte, frente a esse luto? Então, daí também é um fator de descompensação que acontece. Então, nós vemos esses 4 tipos de compulsão alimentar ali, e também relacionados transtornos alimentares, que a compulsão alimentar é um dos transtornos alimentares, relacionado também à imagem corporal. É muito interessante que a pessoa ela entra num estado patológico, por exemplo, de angústias ou depressões, entra num perfil de compulsão, começa a comer e ela não se vê obesa, ela não se vê gorda. Eu tenho muitos pacientes que é interessante, que emagrecem 30 quilos, 35 quilos, depois traz a foto. Doutor, olha isso aqui, eu estava pesando 120, olha essa foto minha de biquíni, agora eu estou com 85, olha só como eu estava gorda, como ninguém me falou, como ninguém me alertou dessa obesidade que eu estava, hoje eu vejo o tanto que eu estava gorda, eu olho e falo assim, gente, a pessoa não se via, ela está com 120, 130 quilos e ela não consegue ver obesa. Eu tenho pacientes que despertou a obesidade, aonde um amigo tirou uma foto de biquíni na piscina, que nós estamos aqui na piscina e ela viu a foto. Na foto ela despertou. Olha como eu estou obesa, eu tenho que me tratar. Porque até então, você vai comprar um número de roupa maior, você está usando o número 50 e você está achando que está tudo bem. Você para de usar calça jeans, começa a usar aqueles vestidão largo para mimetizar a obesidade e você acha que está tudo bem. E muitos também não querem ver. Então faz assim, não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Então, quando se tira uma foto, às vezes se desperta algo naquela pessoa. Né? Então, aquela distorção da imagem corporal. Né? A gente até brinca, a mulher sempre acha que está gorda e o homem sempre acha que está magro e forte. Né? Mas é o perfil de cada um e de cada sexo. Mas a mulher, sim, ela sempre vai achar que está gorda, mas na hora que acontece isso, ela desperta para algo mais. E se você quer emagrecer, os aspectos psicológicos é extremamente importante de serem avaliados, tá? Que é o que nós estamos discutindo aqui. E crianças e adolescentes, cirurgia bariátrica também passa por alterações psicológicas? Sim, a gente entende que às vezes a cirurgia bariátrica a pessoa emagrece de forma forçosa, porque você cortou, retirou um órgão e depois entra em estado depressivo. Né? Muito comum ter depressão pós-cirurgia bariátrica. Não só pelos estados dismorfos corporais, mas também porque falta nutrientes. Por exemplo, serotonina vem de qual nutriente? Triptofano. Eu preciso do quê? De zinco. Eu preciso de vitaminas do complexo B. Tudo para transformar. Eu preciso de vitamina C, que não é feito pelo nosso corpo. Então, tudo a gente precisa de nutrientes para formar, por exemplo, um neurotransmissor. E esse neurotransmissor a gente não tendo, a gente entra em processo depressivo. Tá? E aí, quando você entra em processo depressivo, você começa a comer mais também. Então, olha só como que é importante. A gente entende que fatores desnutricional pode gerar problemas psiquiátricos e psicológicos. A gente acha que é só da mente, só do cérebro, mas nós estamos num corpo físico que necessita de vitaminas, minerais, inclusive hormônio. Já atendi pacientes que por baixa hormonal, tanto homem quanto mulher, entra, principalmente a mulher quando entra na menopausa, entra num estado depressivo por causa de deficiência hormonal e aí começa a engordar e acentua mais essa depressão. Não é? Então, não estou falando que toda depressão é relacionada à desnutrição ou relacionada à deficiência hormonal. Eu estou falando que tem que se pensar nisso como uma forma de diagnóstico,
que depressão não é só o mental. O físico alterado pode interferir no mental. E nos dois extremos, que é a ansiedade, ou seja, a ansiedade hoje é quinta, o ansioso está lá na segunda. E o depressivo está lá atrás. Parado, não aguenta, se afunda. E a gente tem essa imagem do depressivo, mas nem sempre é assim. Às vezes a depressão é de forma sutil. Você fala que eu estou cansado, fadigado, de repente está começando uma síndrome depressiva. Então isso é importante avaliar. Quando você começa a engordar, você tem que observar os sintomas psicológicos e psiquiátricos. Quer dizer, você está desencadeando uma síndrome depressiva que você nem percebe. E a ansiedade também. A gente sabe que hoje uma das medicações boas para tratar a depressão e não engordar, porque tem antidepressivos que engordam. Por exemplo, a fluoxetina, né? É uma medicação boa, né? Ela não interfere. Tem outras, por exemplo, quando você vai tratar alguns transtornos psiquiátricos, por exemplo, o lítio. O lítio, ele sim, engorda muito a pessoa, né? Então a gente tem que entender todos esses aspectos e também na hora de tratar. Porque se a pessoa começou com uma depressão, de repente ela engordou e afundou numa baixa autoestima e piorou a depressão, e você vai no médico, ele passa um antidepressivo para você que engorda, você vai engordar mais. E aí você vai afundar mais o seu processo depressivo desse paciente, dessa pessoa. Então é importante a gente também entender a causa dessa depressão e não só querer tratar a depressão. Tá? Então, falamos de cirurgia bariátrica, falamos das compulsões, dos vários tipos, falamos da imagem corporal, comorbidades psiquiátricas, então existe também doença mental, não de forma física, não de causa física, mas de causas psiquiátricas e psicológicas que interferem sim na obesidade, piorando a obesidade. A gente sabe muito bem disso. E existem aspectos genéticos também, só que é minoria. A gente acha que tudo é gene. Depois do projeto Genoma lá de 2000, já vai fazer 25 anos isso, né? A gente sabe que os genes não é bem assim. Você pode ter o gene, mas você tem que ter o que? Uma repercussão desse gene aqui, tá? Um outro ponto que eu queria falar agora, tratamento, terapia. Então, nós falamos das compulsões, falamos de ansiedade, falamos de depressões. E como que eu trato isso? Eu tenho que fazer tratamento psicológico? Sim. Às vezes tratamento psiquiátrico? Muitas vezes eu trato ansiedades, eu trato depressão para poder tratar a obesidade junto com medicações para a obesidade, tá? Então, você vai tratar depressão? Sim. Como se trata? Pode fazer psicoterapia, terapias com psicóloga e também terapia familiar. Muitas vezes essa pessoa está num ambiente obesogênico, onde ninguém está nem aí para engordar, ninguém está nem aí com o tratamento e ela quer sair disso e quer emagrecer. Então o marido vai lá, pede uma pizza, o marido vai lá, leva esfirra. A gente tem que tomar cuidado com esses aspectos psicológicos, porque eu já tive casos onde o marido comprava pizza e ela veio aqui para emagrecer, o marido comprava esfirras do Habib's, muito para ela comer todo dia, para ela ficar obesa, não atraente para os homens, porque ele era muito ciumento. Então, como ele é muito ciumento, na cabeça do machista, do machismo ciumento, o que ele pensa? Poxa, se ela ficar quanto mais obesa, menos atraente, ninguém olha para ela, é a mulher só minha. Olha aí, gente. Então, isso acontece, é muito comum. Então, às vezes, você tem que fazer uma terapia familiar. É importante também analisar todo o contexto do que está acontecendo. Tem gente, não quer, eu já atendi isso, homens, por exemplo, que alguns familiares não querem que emagreça porque quer que morra mais cedo, porque ele tem herança. Então, olha só, a pessoa tem uma herança, para que fazer tratamento? Fica do jeito que está. Tomara que morra logo e deixe a herança para nós. Existem esses contextos, é absurdo. Tem gente, às vezes a gente fala, né? Mas acontece, isso é vida real, isso é vida de consultório, que tratar a obesidade não é tão simples, você tem que entender os contextos também familiares. Então a terapia, existe terapias que eu falei já, individuais e familiares, e também terapia de ludoterapias, né? Mas existe terapias hoje que mais a gente usa, entendendo esses contextos familiares, como eu citei casos e exemplos, e tem, gente, isso aí eu atendo todo dia. Se eu for ficar contando um contexto de um, de outro, do outro, a gente não sai daqui. Então eu dou exemplo dentro do contexto psicológico e psiquiátrico e dos interesses familiares que tem aqui nesse caso.
Um outro ponto, né? Tratamento, que nós estamos falando, tratamento farmacológico, então medicamentoso. Para o quê? Para ansiedade, para depressão. Sim, tem que tratar esse aspecto psicológico e psiquiátrico, tem, de forma medicamentosa? Maioria das vezes. Porque o paciente, às vezes, ele está tão num buraco no fundo do poço que eu preciso de dar um antidepressivo, precisamos de entrar com medicações para emagrecer e também melhorar o processo de inflamação oxidativo que afeta. Por exemplo, a gente sabe que na obesidade a gente tem uma neuroinflamação e essa neuroinflamação vai levar a repercussões psicológicas e psiquiátricas. Então, por isso que tratar a obesidade não é só pensar em emagrecer. Não é assim. Tudo isso que eu estou falando está nesse livro aqui, que no começo eu mostrei para vocês, tá? Da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, tratar a obesidade, gente, não é só achar que vai dar remédio para emagrecer. Por exemplo, vou trazer um assunto à tona aqui. Vocês viram que no Rio de Janeiro, o prefeito de lá agora que assumiu, falou que vai dar Ozempic de graça? Vai dar Ozempic para a população. Escreve aí o que vocês acham. Vocês acham que eu distribuir Ozempic para todo mundo, eu vou acabar com a obesidade? Poxa, eu estou acabando de falar de um ramo do tratamento dentro da obesidade, que é o psicológico, que a gente tem que olhar com carinho para esse paciente. Você não está depressivo, ansioso, o que está? Compulsão, o que está acontecendo? E você acha que eu vou distribuir Ozempic, a canetinha para todo mundo está magro? Olha os milhões que vão ser jogados no lixo. Porque obesidade você tem que ver os aspectos psicológicos, nutricionais, hormonais. Quem tem deficiência hormonal, por exemplo, como você vai emagrecer esse paciente? Você emagrece com Ozempic? Sim, perde muita massa muscular. Como é que está esse paciente? Está obeso, não está obeso? Então, é uma gama multifatorial que a gente tem dentro da obesidade. E me ver um político e falar que vai dar Ozempic e vai emagrecer todo mundo e fazendo política com isso? Desculpa o desabafo, mas é o real. Não é assim. É tratamento, é coisa séria. Nós estamos falando do aspecto psicológicos hoje. Então, não é dando Ozempic ou Mounjaro, que muitos importam e compram em mercado underground aí, que você vai resolver o problema. Nós temos que pensar nesse paciente nos próximos 10, 15, 20 anos. Não é emagrecer hoje, o mês que vem reengorda. Por quê? Se falta insulina na rede pública, imagina o Ozempic. A pessoa emagreceu 10 quilos lá com o Ozempic, perdeu massa muscular, desnutriu, aí não tem mais o Ozempic, vai engordar 20. Então, é o que acontece num país. E não acho que é só no Brasil, não, porque na Inglaterra eles estavam fazendo isso também, querendo distribuir em Londres gratuitamente. Eu não sei como vai ser o acompanhamento. Não é que eu sou contra distribuir o Ozempic. Eu acho assim, tem que ter acompanhamento de médicos formados, especializados na obesidade e tratar a obesidade de forma séria. E dentro da terapia medicamentosa existe a opção de Ozempic de você pegar numa rede pública, mas não distribuir do jeito que eles estão falando e iludindo que vai emagrecer todo mundo. Então nós temos Ozempic sim, temos antidepressivos e temos medicações para tratar compulsão alimentar. Qual que é a quem-bula, a melhor dela? Lisdexanfetamina é uma substância que ela é utilizada inclusive para TDAH e ela ajuda muito na compulsão alimentar, mas muito. Então, quando a gente associa um antidepressivo para tratar a sua depressão, associado a uma lisdexanfetamina, que é para tratar uma compulsão, associa isso junto com medicações para emagrecer, sim, a gente acaba tendo sucesso. Então, você tem que ver de forma personalizada cada paciente aí. Tá? Falei bastante coisa do livro aqui, Transtornos Alimentares da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Agora vamos ver perguntas aqui, que eu vi que tem gente que perguntou aqui, tá? Tem características genéticas, estão perguntando aqui? Sim, os aspectos psiquiátricos, psicológicos tem, porque o pai e a mãe pode passar genes ativados, chamado epigenética, mas vou falar para você, Carol, que está perguntando, é diminuta. A maioria das causas não são genéticas, tanto para aspectos psiquiátricos, psicológicos, como para aspectos obesogênicos. Existe obesidade de forma genética, mas eu vejo para você no dia a dia, quase não tem, é muito pouco caso, tá? Vamos ver aqui, meu filho tem 4 anos, eu engordei na gravidez 20 quilos, e desde então não consigo emagrecer. Bom, isso é muito comum. Numa gravidez, quando que é ideal a gente engordar numa gravidez? Primeiro a gente tem que pensar nisso, tá? Quanto que é ideal? Vamos falar assim de 8 a 12 quilos. Ali vamos colocar a média, 8 a 10 quilos. 10 quilos, tá bom.
10 quilos ali tá bom. Se engordar 10, 12 quilos numa gravidez, depende do tamanho da mãe, do tamanho do pai, lógico, falando de média. Agora, por exemplo, a Carol tá falando que ela engordou aqui 20 quilos. Eu tenho uma amiga que ela engordou 28, Carol, 28 quilos. Então, você imagina. Aí não consegui emagrecer, mas sim, porque a hora que você engorda, você gera repercussões inflamatórias, oxidativas, alterações hormonais, alterações de vitaminas, minerais, toda uma repercussão fisiológica, a gente não consegue queimar mais essa gordura. Então, assim, tem que fazer o quê? Um tratamento específico para isso. E é muito comum eu atender mulheres depois de 1, 2 anos que tiveram filho, porque o primeiro ano não tem tempo de cuidar para si, elas têm que renunciar, inclusive, à saúde e à estética em prol do filho. Depois vem e fala, doutor, agora meu filho já está com 2, 3 anos, eu resolvi cuidar de mim. Então, desde a gravidez, eu engordei e não consigo emagrecer mais, né? Isso a gente vê, assim, rotina, mulheres que não conseguem emagrecer pós-gestação, né? Isso é muito comum. Para que tem que fazer? Tratamento, não vai conseguir. É muito difícil, né? Porque você pega o cortisol da mulher, também está alto, depressão pós-parto acontece muito, né? Mulher não dorme à noite, tem que ficar dando mamar picando sono, então se você não tem um sono bom, você não tem GH, que ele é lipolítico, que é liberado à noite, você não tem... Você tem o cortisol, que é excesso, você não tem testosterona, que também vai diminuir a produção. Então, tudo isso vai gerar processos, você vê, fisiopatológicos, que a mãe engorda pós-parto, mantém-se obesa pós-parto e aí gera dificuldade de emagrecer depois. Isso, assim, tem que ser tratado, né? De forma medicamentosa, que é o último assunto que nós tratamos aqui da nossa live de hoje, tá? Gente, quem quiser o 611, eu estou aqui para trazer para vocês, né, transtornos alimentares da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Estamos encerrando mais uma quinta-feira de live para vocês. Fica gravado. Se vocês gostarem, passe para os amigos, passe para quem está passando por um problema difícil, para entender a depressão, ansiedade, obesidade, angústia, todos os fatores que a gente tem que tratar de forma integral os nossos pacientes para que possamos ter grande sucesso na terapia. Tchau, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.